Olá, meus amigos, novamente muito bem recebidos no Reavaliando por Wesley. Essa aqui é uma tag bem antiga. O Fernando do Arkham Comics, ele me convidou quase há um ano atrás, mas como ele não deu um prazo, ele não ficou aquela cobrança, né? Ficou no ar esse convite. Aliás, eu agradeço demais quando as pessoas me convidam, pois é um reconhecimento do Reavaliando, do trabalho do Reavaliando. Eu agradeço muito o Aguiar quando ele convida, do Aguiar tenho que falar, o Fernando, o Igor Rumner, ele me convidou recentemente, mas eu meio que recusei, não por nada não, é por causa do tempo, mas eu vou conversar de novo com ele sobre essa tag. Essa tag é o seguinte, quando o Fernando me propôs a ideia: quadrinhos ou filmes, músicas, ou o que estiver inédito no Brasil. E eu considerei um negócio muito pessoal, pois há anos eu venho colecionando toda a mídia física. Antes que alguém me pergunte, Disney Plus, alguém coloca nos comentários, não me incomoda. Eu não tenho o menor interesse em Disney Plus, porque eu tenho o filme do Star Wars, tenho o Marvel, tenho o Pixar, tenho os desenhos clássicos da Disney. Quem quiser assinar, parabéns, é um direito de cada um, mas eu dou muito valor à mídia física. Enfim, vamos falar de alguns quadrinhos e alguns filmes. O Fernando sempre me deu essa dica: tente juntar os dois em um vídeo para as pessoas perceberem a importância das duas mídias. Dessa vez eu vou me arriscar nessas duas mídias. Vamos falar do Flash Gordon. Esse Flash Gordon são os originais do Alex Raymond. Um primo meu, ele comprou por R$10 nessas feiras dos livros e ele me deu. Até hoje eu fico muito, muito contente com esse original do Alex Ross. Só que existe um Flash Gordon escrito pela DC Comics, pois o Flash Gordon, ele é um herói da King Features, que tem o próprio Flash Gordon, o Mandrake, o Fantasma, o Popeye também é deles, enfim, inúmeros personagens. A King Features é uma editora que vem bem antes da Marvel, da DC. Ela tinha tiras dominicais. Wesley, o que são tiras dominicais? Eram quadrinhos que eram publicados nos jornais. Provavelmente seu tio, seu avô ou sua mãe já devem ter lido essas tirinhas dominicais. Até hoje ainda tem, mas não tanto como antes. Aí o que acontece? A King Features, no ano de 1988, ela cedeu os direitos para a DC Comics. E é o Flash Gordon do Dan Jurgens. Dan Jurgens já estava começando a se destacar. Futuramente ele iria para a equipe de criação do Superman, a Liga da Justiça. Ele tem histórias antigas do Batman. Tem uma história detetive dele na Batman, número 16, a primeira série da editora Abril, que é ótima. É excelente essa história do Batman pelo Dan Jurgens. Se eu encontrar a capa, a edição marota aqui vai nos ajudar. Enfim. Só que, por um motivo ou outro, esse quadrinho do Dan Jurgens para o Flash Gordon nunca foi publicado no Brasil. Aí você me pergunta, Wesley, mas será que são apenas direitos autorais? Também. Vendas, pois o Flash Gordon é um personagem muito antigo. Tem gente que não o conhece. Ele é um cara que vai influenciar o George Lucas, o Federico Fellini, heróis como os X-Men, Batman, Super-Homem, enfim, quase todos os heróis são praticamente influenciados pelo Flash Gordon. E essa saga do Dan Jurgens é recontando a origem do herói intergaláctico. Como ele conhece a Dale Arden, o Dr. Zarkov, a relação dele com o Imperador Ming, a filha do Imperador Ming, que é a Aura, que ela é louca pelo Flash Gordon. E o Dan Jurgens, ele é ótimo, ele é excelente de expressões faciais, ele tem um tempo de narrativa muito bom, seus heróis não são muito musculosos, ele sabe fazer um bom roteiro, algo que nos prende a atenção. Só que a editora Abril, que tinha os direitos no período, ela nunca quis publicar, ou nunca mostrou interesse, ou a DC, enfim, são inúmeros fatores. E já tem mais de 30 anos, estão indo aí para 32 anos que essa obra nunca foi publicada no Brasil. E é aquilo, eu não aceito isso que as editoras fazem, que esses canais dito editoras pequenas também fazem. O quadrinho tem que ser popular, o DVD tem que ser popular. Esse negócio que não, nós fomos no Japão, nós pegamos os direitos autorais, conversamos com a família do criador. Não, isso para mim não cola.
Esses caras, eles tinham que fazer o seguinte, ó, o país, a população é assim, uma parte lê, a outra não lê, uma parte ganha tanto, outra parte já ganha mais. Tem que ser sincero, pô. Já que é para trazer o quadrinho, traga um quadrinho mais caro, mas também traga um mais acessível para a população. Coloca um de capa dura, com não sei o que, entrevista, ou simplesmente a história em si. Mas enfim, eu espero realmente que esse Flash Gordon ainda ganhe a luz do dia no Brasil. Eu ainda tenho essa esperança. E olha que eu sou leitor lá da época da Editora Abril. Eu tenho uma revista do Super-Homem nos Correios, que o cara pergunta dessa revista, na época dos Correios. Ninguém nem sonhava em internet, bandas 5G, ninguém nem pensava nessas coisas. Vamos torcer que um dia ainda venha. A minha outra escolha, eu quis pegar um... Ele é roteirista, ele é desenhista, também é arte finalista, mas é um cara que me fascina desde lá da minha mais tenra infância, pois ele é um cara que o traço dele lembra muito os mangás. Ele é um cara muito influenciado pelos filmes de monstros, filmes de ficção científica Bs americanos. Ele não tem essa vergonha de mostrar a paixão pelas duas mídias. Eu fico olhando a galera não sabe dividir a paixão pelo cinema, pelos quadrinhos, pelos livros. Sendo que a semana tem 7 dias. Dá para ler ou ver um filme tranquilo, mas enfim. Ou ler um quadrinho, desculpa. Ou ler um livro. Mas o que acontece? Vamos falar de Arthur Adams. Arthur Adams é um cara que criou o Excalibur, criou o Excalibur. Ele é um cara que desenhou várias sagas dos X-Men, trabalhou na DC. O que ele desenhou na Marvel e na DC? Ele fez esse quadrinho, o Quarteto Fantástico, eles são dados como mortos, menos a Mulher Invisível. Então eles são substituídos pelos caras, com exceção do Aranha, mais casca-grossas da Marvel, que é o Hulk cinza, que é super sacana, maldoso, o Motoqueiro Fantasma, tem aquele código, mas também ele tem a maldade, e o Wolverine, que já vai mais para o clima do anti-herói. E é uma história feita lá nos anos 90, no auge do massaveísmo, mas ela é muito boa, ela envelheceu muito bem. Não era tudo massaveísmo, ou nos anos 90, que eram ruins. E eu estou falando isso aqui para vocês terem uma ideia de quem é o Arthur Adams. Essa aqui é uma Grandes Heróis Marvel, número 45, com essa história do Arthur Adams. E se eu não me engano, o roteiro é do Walt Simonson. Tem essa Armagedon Inferno. É uma história, essa que é bem fraquinha, mas eu comprei mais porque eu sou fã da DC. O Tempus, ele recruta vários heróis ou anti-heróis para poderem deter um demônio chamado Abraxas. É um vilãozinho bem mequetrefe. Aí vai o Lobo, Guy Gardner, só que eles são recrutados de eras diferentes, tipo dos anos 70, 80, para formar esse esquadrão que vai enfrentar o tal do Abraxas. Aí tem Tom Mandrake, John Ostrander, que é um roteirista que eu gosto bastante, mas não é um dos melhores trabalhos dele. E tem o Arthur Adams. Eu comprei essa revista aqui mais pelo Arthur Adams. A Donna Troy dele é linda. Eu vou pegar algumas imagens de alguns filmes que o Arthur Adams fez nos Estados Unidos. São monstros da Universal, monstros pelo Roger Corman, tipo I'd Conquer the World, que é um filme do Roger Corman. Ele tem uma morena que acho que é um astronauta, ela está lindíssima com esse monstro. Aquele monstro venusiano do Roger Corman, enfim. Tem essas Superpowers 8 que nós abordamos, que são o tema dos vampiros, numa tag de Halloween proposto pelo Fernando. É o Batman e o Super-Homem contra os vampiros, tá? Aquela história básica, mas muito bem executada pelo John Barney e o Arthur Adams. E tem a famosa Excalibur contra os X-Babies. O Mojo, por isso que eu falo, o Mojo, ele tem uma formação de cinema também, por causa dessa formação do Arthur Adams. Aí você me pergunta, Wesley, mas cadê os quadrinhos inéditos do Arthur Adams? Pois então, o Godzilla por ele nunca foi publicado no Brasil. Era um quadrinho, se eu não me engano, eu não sei se a fase dele é pela Marvel, do Arthur Adams, mas tem o Godzilla pela Marvel e pela Dark Horse. Eu acredito que a DC nunca publicou o Godzilla nos Estados Unidos, mas enfim. Eu queria demais ver aquele traço do monstro invadindo a cidade, os coadjuvantes que vão deter o monstro, a trama que está sendo desenvolvida pelo Arthur Adams. Infelizmente, é um quadrinho que não existe no Brasil. Eu não posso dizer para vocês o que o Arthur Adams programou para essa história.
E a outra revista é O Monstro da Lagoa Negra, o clássico de 1954, feito pelo Jack Arnold, que é como se fosse uma versão da Bela e a Fera na Amazônia. Muitos não sabem, mas o Monstro da Lagoa Negra, ele é brasileiro, ele é um monstro totalmente brasileiro. Perdão. Enfim, ele fez uma adaptação, se eu não me engano, 94, 95, para Dark Horse também. Uma adaptação do filme original para os quadrinhos. A Julie Adams, que é a atriz, ela está lindíssima nos traços do Arthur Adams. Mostra aquele lance do balé, o balé aquático. Ele impressionado com a beleza daquela bela morena. Mas é um quadrinho que também não veio para o Brasil. Infelizmente, perdão de novo, como os filmes antigos ou quadrinhos antigos têm uma relutância no Brasil, também por parte dos leitores, dos cinéfilos, tem gente que não sabe ver filme antigo, não sabe ler um quadrinho antigo, enfim. É um quadrinho que também ficou inédito no Brasil. Mesmo lançando os monstros da Universal em DVDs, Blu-rays, se eu encontrar as imagens ou a nossa produção encontrar a imagem dos Blu-rays, colocaremos sem pestanejar. Enfim, não dá para saber também o que o Arthur Adams programou para isso. Eu já vi as imagens são lindíssimas, são de cair o queixo. Talvez, mesmo sem não ter lido, seja um dos 10 trabalhos do Arthur Adams. E uma edição dele que eu queria, já são personagens que ele criou para Dark Horse. Monkey Andy O'Brien é um gorila, no melhor estilo King Kong. Ele parece que faz uma parceria com uma menina ruiva. E essa menina ruiva é uma detetive. Do pouco que eu li, porque o texto está em inglês, eu tive que ir no Google, traduzir várias coisas, enfim. E é uma coisa que tem muita magia, ficção científica, aventura, no melhor estilo Indiana Jones, mas não é publicado no Brasil. E infelizmente os canais grandes não fazem isso. Às vezes os canais pequenos não fazem, talvez por falta de conhecimento, porque é complicado mesmo. Esses quadrinhos ou filmes importados realmente são mais complicados de serem analisados. E para fechar o bolo da cereja aqui, vamos deixar não é o bolo a cereja do bolo, que burrice que eu falei. A cereja do bolo. A cereja do bolo é o Jack Arnold. Esse cineasta que eu admiro há muitos anos. Ele é o cara que mais entendia de ficção científica nos anos 50. É um cara que vai ser a influência do Spielberg, do Joe Dante. O Joe Dante quase fez o Monstro da Lagoa Negra nos anos 80, faltou pouco. Enfim, ele influenciou toda uma geração de cineastas. Vou mostrar para vocês terem uma ideia do que nós vamos abordar. No pack que eu já abordei, se eu não me engano, numa tag também, O Planeta Proibido, a Versátil, Vampiros do Espaço, do Mario Bava. Tem esse filme aqui, A Ameaça que Veio do Espaço. Eu não vou abrir porque o pack está com problema, ele fica caindo DVDs, enfim. A Ameaça que Veio do Espaço, que é um clássico baseado em um livro também muito famoso do Ray Bradbury. Não sei se foi publicado no Brasil. E tem até uma parte 2, é meio que uma refilmagem que foi lançada no extinto VHS da SIC Video, eu acho que é Ameaça que Veio do Espaço 2, é um VHS muito raro. Era para vocês terem ideia, o Jack Arnold é o diretor do O Monstro da Lagoa Negra, que é outro clássico dele, que é a influência do filme lá do Guilherme Del Toro, A Fonte da Água, mas enfim. O Tarântula, que é outro classicão dele dos anos 50, até eu estava vendo um vídeo do Aguiar outro dia, ele falando, se eu não me engano, da Liga da Justiça, falando do Starro, que o Starro para os padrões de hoje é um vilão ridículo, não sei o quê. Mas esses filmes inspiravam o Starro, monstros do Quarteto Fantástico, tipo o Topeira, que é o vilão, Doutor Destino também tinha esses vilões, monstros muito parecidos com Tarântula. Tarântula, ela sofre uma radiação, é uma aranha comum nos Estados Unidos, e ela vai atacar uma cidade, mas tem uma crítica social muito boa, mostrando como a radiação pode ser danosa, como há o perigo da guerra nuclear. E o Tarântula vai influenciar a própria Marvel com o Incrível Hulk, a DC no Electron, enfim, o Flash na DC. E o Incrível Homem que Encolheu, que é o grande clássico dele, foi... Esse aqui é o top, o primeiro da lista, na minha lista. Baseado no roteiro do Richard Matheson, que já foi abordado no Encurralado, no Reavaliando, no próprio Incrível Homem que Encolheu, um perfil que eu resolvi fazer do Richard Matheson. Enfim,
Agora você me pergunta, Wesley, o que está inédito do Jack Arnold no Brasil? A Revanche do Monstro. A Revanche do Monstro é aquilo. É o monstro da Lagoa Negra, ele é preso, ele vai para um laboratório, aí os cientistas de praxe vão fazer as experiências com ele, vão torturá-lo, ele se sente muito isolado, enfim. E é aquele filme lá nos anos 50, mostrando o perigo da ciência, a fera que é incompreendida. Só que esse filme nunca foi lançado em nenhuma mídia no Brasil. VHS, DVD, Blu-ray, não sai nem no streaming. Eu vejo esses caras aí, eles ficam falando de streaming como se streaming fosse só Disney. E Netflix, eles não vão em streams de filmes antigos. Você pode perceber esses canais Netflix, esses caras, eu considero muito devagar o catálogo deles, mas enfim. Nunca lançou, a Universal não libera no Brasil. Wesley, por que não libera? Excelente pergunta, pois os monstros da Universal têm uma vendagem ou vendas boas no Brasil. E o último filme dele, que seria o último clássico dele, pois depois o Jack Arnold vai para a TV, aí fica fazendo séries como O Barco do Amor, Mulher Maravilha, enfim, vai fazendo diversas séries americanas. Aí a carreira dele vai dando uma decaída. A Mensagem de um Planeta Desconhecido, que no original seria Space Children, As Crianças do Espaço. É um filme que ele fez em 58, 59 na Paramount. É um filme que não foi uma grande bilheteria. É um grupo de crianças americanas, tipo os Goonies. Lembra bastante os Goonies, do Richard Donner. Eles têm o primeiro contato imediato com os alienígenas. Só que o governo vai atrás, o governo começa a questionar essas crianças. Será que as crianças estão mentindo? O que elas estão escondendo? Por que isso nunca foi revelado? Enfim, é um filme tão desconhecido no Brasil, mesmo ele tendo o título em português, eu nunca ouvi na TV a cabo, não vi na internet, é raríssimo o pessoal postá-lo no YouTube, por causa de direitos autorais, não sei o que, não sai em streaming. A Paramount nunca liberou esse filme do Jack Arnold em mídia alguma. Nos Estados Unidos já tem o Blu-ray deles, aí onde que eu falo? Eu fico olhando a curadoria da Versátil e da Obras Primas, não é que eu estou criticando trabalhos dele em procurar os filmes, não. Porque eu acredito assim, tem que sair filme alemão, tcheco, italiano, beleza, não sou contra não. Mas tem certos filmes que eles não trazem, cara, e são filmes tão mais conhecidos, eu fico assim, pô, o que acontece com esses caras, bicho? O que acontece? Não é você que o estúdio não libera esse filme, mas, enfim. Essas são as dicas aqui do Reavaliando. Vocês questionem sempre essas editoras, cobrem dela, das produtoras. Não fique só em stream não, porque não sou contra o stream não. Se for necessário um dia eu também assino o stream. Mas é uma experiência mais pobre para mim. É uma experiência bem mais pobre. É diferente de você ter o físico na mão. Mas quando é necessário eu vou no stream, vou no download também. Também eu tenho que ter eu tenho minha limitação, mas enfim. Questione essa galera, não deixe eles cobrarem tanto. Não, porque nós conversamos com o produtor italiano deu tanto para a gente. Não. Vamos começar a questionar, vamos começar... Essas editoras se fazem de coitadas. Nós sim é que precisamos suar para arrecadar certa quantia em dinheiro. Gente, muito obrigado de novo. Eu quero agradecer de novo o amigo Fernando Henrique. Fernando, quando você precisar, cara, e eu estando disponível, faço sem dó essas tags, ou qualquer outra pessoa que me convidar. Isso aí é o reconhecimento do Reavaliando. Por favor, deem aqueles comentários, pois esses comentários ajudam demais na divulgação. Deem o joinha, vocês não têm noção como o joinha ajuda, pois a gente trabalha com algoritmo. O YouTube vai recomendando esse canal para outras pessoas. Eu agradeço demais de novo os acessos e até o próximo Reavaliando, meus amigos.